noite, galera! Façam todos bem-vindos a mais este vídeo do canal ES Carvalho Investimentos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2020. Gostaria de agradecer imensamente aos 9.000 inscritos no nosso canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, por favor. Galera, as ações Oi BR3 fecharam o pregão do dia de hoje, sendo cotadas aí a 98 centavos. Os aluguéis fecharam o dia 24 de janeiro com 199.051.136 contratos, a um preço médio aí, galera, de 93 centavos. Hoje tivemos a notícia, de que a Oi pretende aí concluir até o final de março a venda de um novo lote de torres de telefonia. A operação aí pode levantar cerca de 700 milhões de reais para o caixa da companhia. As informações aí foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico do dia de hoje. A venda do lote de ao menos aí 700 torres da Oi estava prevista para ocorrer inicialmente no quarto trimestre deste ano. Segundo uma fonte aí familiarizada com o assunto, a venda está sendo coordenada aí pelo Bank of America. A fonte afirmou, abre aspas, o processo de venda das torres está sendo conduzido pelo assessor financeiro com prazo de conclusão esperado até o final do primeiro trimestre. Fecha aspas. O Bank of America foi contratado aí em janeiro de 2019 pela companhia para prospectar e estruturar operações que envolvam aí a monetização de ativos non-core, ou seja, não essenciais, e oportunidades aí de fusões e aquisições. A operação faz parte aí do plano estratégico divulgado pela operadora em julho de 2019. E por meio desse plano, a companhia pretende levantar aí entre 6,5 a 7,5 bilhões de reais com a venda de ativos não essenciais. E galera, além do lote de torres, o plano estratégico inclui aí a venda da participação da Oi na operadora angolana Unitel, que já foi concluída na semana passada, além do que a operadora também deverá se desfazer ainda de ativos imobiliários e de data centers, A operação móvel da Oi também poderá ser vendida, galera, como parte aí do plano de venda de ativos não estratégicos. A operação móvel pode ser dividida aí entre a TIM e a Vivo em uma transação de cerca de 15 bilhões de reais, segundo informações aí do jornal O Globo e também do banco BTG Pactual. Em um relatório divulgado no domingo passado, dia 26 de janeiro, o banco estima que a empresa italiana levaria 70% da operação móvel da Oi, enquanto que a portuguesa Vivo ficaria aí com os 30% residuais. Segundo os analistas, essa seria a única forma aí com que os órgãos do Brasil aprovassem aí o negócio. A Oi e a TIM juntas aí dominariam mais de 50% do mercado do Paraná, Santa Catarina e outros 5 estados do Nordeste. Além disso, a parceria entre as companhias também teria uma operação forte no Sudeste, Centro-Oeste e Norte, mas não seriam aí dominantes. O banco BTG Pactual ainda diz que a divisão da Oi, que detém 16% de fatia do mercado, poderia ser vendida em um valor aí entre 15 a 18 bilhões de reais. E a TIM poderia elevar aí sua receita para algo próximo a 25 bilhões de reais. O BTG Pactual elevou o preço-alvo das ações da TIM para R$ 22,00, mantendo recomendação de compra, e já para a Oi, o banco BTG Pactual manteve recomendação de compra com preço-alvo em R$ 2,00. E galera, hoje no fim da tarde, o novo CEO da companhia, Rodrigo Abreu, deu uma super entrevista aí a Empíricos. E eu gostaria de compartilhar a primeira parte desta entrevista. Nos próximos vídeos, estarei aí postando as outras partes desta super entrevista. Então vamos lá para a entrevista com o nosso novo CEO, Rodrigo Abreu, que assume a presidência da companhia no dia 31 de janeiro, sexta-feira.
a nossa ação é a ação que tem mais detentores pessoa física na bolsa base, de longe. São acho que mais de 3 milhões de detentores. Quando nós olhamos para a Oi hoje, ela tem algumas componentes que para mim foram fundamentais até para aceitar o desafio, né? Porque você pergunta, poxa, mas é um caso complicado, é um caso complexo, desafio, de turnaround, né? E tudo mais. Só que na prática, principalmente para quem acompanha o setor de telecom há muito tempo, a companhia está hoje, apesar de ter um desafio enorme pela frente, e tem, tá? Não vamos deixar isso de lado, tem um desafio grande, tem várias dimensões de desafio grande que a gente pode conversar sobre elas, mas ela também tem as condições para superar esse desafio, que torna o desafio uma oportunidade também muito grande. Então, há muito tempo, a Oi tinha algumas condições, se você olhar para 2015, 2014, 2016, a época pré-RJ e logo após a RJ, a entrada em RJ, que eram muito complexas de olhar para frente. Então você tinha problemas de governança, você tinha problemas de estrutura de capital, tinha problemas de dívida, tinha problemas regulatórios, tinha na medida do possível uma operação que funcionava, mas que também era muito impactada por falta de investimento. Perfeito. Né? Aí dá um fast forward aí para 2017, 2018, quando o plano foi aprovado, esse cenário começou a mudar. Então foi aquela discussão imensa de plano de recuperação que todo mundo acompanhou. Poxa, mas vai aprovar um plano ou não vai? A empresa vai para falência ou vai para recuperação? E de fato foi um trabalho hercúleo do time, tanto do time da Oi quanto do grupo que participou desse processo todo. E no início de 2018, começo de 2019, a gente viu uma empresa completamente diferente. O que aconteceu foi que a governança, de uma maneira ou de outra, se resolveu. Então hoje a empresa tem um conselho completamente independente, não tem mais acionista controlador. Você tem acionistas de referência, são acionistas grandes, mas não tem acionista controlador, não existe acordo de acionistas. Então é uma empresa hoje, de fato, uma empresa diluída, de capital diluído. Você tem um time que está focado, de fato, na recuperação da empresa. Você não tem um time que responde a um acionista ou a outro acionista, ou a um interesse ou a outro interesse. Tem uma estrutura de capital que obviamente tem os seus desafios de curto prazo, e a gente fala sobre eles também, mas ela já não tem a dívida que carregava, que tornava a empresa insustentável. A gente passou a ter um período regulatório que promete uma melhoria gradual, já com várias coisas acontecendo ao longo dos últimos anos, em particular a mais recente aprovação do PLC. E a operação, quanto isso, pode voltar a ter o bom desempenho que sempre teve, porque a gente tem um time bom. E ao longo desse período, talvez o que tenha sustentado a empresa tenha sido a própria operação. Ela, obviamente, reduziu o investimento, reduziu um monte de coisa, mas a empresa acabou se mantendo e, curiosamente, se mantendo de uma maneira até surpreendente para quem não apostava que ela fosse capaz de fazer isso. Então, quando você olha para essas quatro coisas, tem uma combinação de uma montanha grande para escalar, mas a recompensa em cima é muito interessante. A possibilidade de transformar esse caso de turnaround em um caso de muito sucesso é emblemática. O que aconteceu no meio do ano passado? Nós anunciamos o nosso plano de transformação estratégica. Isso foi anunciado em julho. Obviamente é um plano de longo prazo, e aí eu brinco, gente, obviamente que existe muito investimento em ação no setor de telecomunicações, até no nosso caso, porque é uma ação que traz movimentos possíveis movimentos muito rápidos. No entanto, do ponto de vista de companhia, nenhum investimento em telecom é investimento de curto prazo. Acho que isso é muito importante a gente mencionar e explicitar e estressar e enfatizar mais do que qualquer outra coisa, porque não existe uma transformação de empresa em 6 meses. Você não faz um turnaround de uma empresa de 20 bilhões em 6 meses, não faz em um ano. Obviamente você detecta a tendência, você aponta para o lado correto, você começa a dar mostras e métricas de que o plano está andando na direção que você planejou, que você determinou. Mas não existe uma transformação completa, um turnaround de empresa num período curto de tempo. Perfeito. E em particular em um setor de infraestrutura. A gente está falando de setores de investimento de ciclos de 4 a 10, 15, 20 anos. Então, quando você olha para o ciclo móvel, ele é um pouco mais rápido, com ciclos de 4 a 5 anos. Quando você olha para o ciclo fixo, de infraestrutura fixa, são ciclos de 25 anos. Então, não existe transformação de curtíssimo prazo. No entanto, o que aconteceu de lá para cá? A gente anunciou o plano, falou o que ia fazer do ponto de vista de direção estratégica, do ponto de vista de funding da companhia, obtenção de recursos, venda de ativos e trabalho na operação. Tá? E aí, com isso, nós começamos a executar. Então, de lá para cá, você mencionou algumas coisas que já aconteceram que são mais visíveis. Então, o que ficou mais visível? Primeiro, nós temos, assim,
talvez super simplificando, 4 grandes blocos de desafio. Um deles é para onde a empresa vai, ou seja, qual é a direção estratégica da empresa. A gente falou, a direção estratégica da empresa é base na infraestrutura, fibra, de fato se tornar o maior provedor de fibra para casa, de fibra para o negócio, de fibra para 5G e de infraestrutura do país. Esse é o primeiro ponto de vista estratégico do plano. Segundo, de fato continuar tendo um bom desempenho no móvel e trazer para o móvel a possibilidade de atuar tanto como provedor no 5G quanto provedor de infraestrutura. E aí, com base nesses 2 pilares, o terceiro e o quarto era o que mais a gente pode controlar, de custos em relação à concessão, diminuir o problema, entre aspas, dos custos da concessão, que a concessão ao longo do tempo se tornou insustentável, como reduzir a atividade em algumas áreas menos rentáveis que já não faziam sentido. Então esse é o estratégico. Aí tem um segundo que é a operação de fato, como é que a gente toca o dia a dia, como é que eu vendo, como é que eu crio o produto, como é que eu ganho o mercado e assim por diante. O terceiro é a macroestratégia da empresa, de olha, como é que eu vou configurar essa empresa do ponto de vista de ativos, de participações, de investimentos, que investimento eu atraio, que investimento eu tento fazer do ponto de vista de longo prazo. E tem um último que é, obviamente, aquela questão do funding. Né? Então, do ponto de vista de funding, tem muita coisa para fazer. E esse era o curtíssimo prazo. Por quê? Porque eu não consigo fazer um plano de investimento se eu não tiver funding. Muita gente diz, a empresa hoje é uma empresa que consome muito caixa porque a operação não é ruim, etc. Deixa eu botar uma medida para vocês aqui. A empresa ela é geradora de caixa operacional. No entanto, ela tem que fazer um investimento de curto prazo relativamente alto, até para poder recuperar um pouco de terreno e, de fato, planejar os próximos 20 anos. E é esse investimento, é esse consumo de caixa que faz com que o caixa geral da empresa seja negativo no primeiro momento. É um capex, né? É um capex de 7 bilhões em cima de um EBITDA, num primeiro momento, que está se recompondo, que ele ainda precisa voltar a crescer, de 4,5, 5. Então, de fato, você tem um imbalance aí, você tem um desequilíbrio. O que a gente mostrou num primeiro momento? Um foco muito grande nesse bloco de funding. E aí, o que a gente fez? Primeiro, uma dinâmica de venda de ativos muito forte, começando pelo principal ativo, que é o ativo Unitel, que era o ativo de África, que é um ativo que nos dá uma tranquilidade grande ao longo do ano para poder fazer várias outras coisas. E nós tínhamos falado, olha, temos muita confiança na venda desse ativo até o final de 2019. Assim, como qualquer ativo complexo, grande, em um país complicado, com negociações complicadas, a gente teve um atraso de 3 semanas, literalmente 3 semanas. Aí, não, mas não cumpriu. Dizendo, pô, gente, cumpriu. Ele estava substancialmente assinado o contrato desde o ano passado e estávamos correndo atrás de condições finais para fechamento que aconteceram na semana passada e, de fato, já caixa recebido, então a operação completamente concluída. Segundo, para fazer tudo isso, a gente sabia também que tinha um espaço de receber dívida nova. E qualquer empresa de telecom vive com dívida. A dívida faz parte de uma empresa de telecom, só para o pessoal entender também. A dívida em uma empresa de telecom não é um negócio ruim, é saudável. Até porque se você tiver uma estrutura de capital 100% baseada em equity, o teu retorno vai ser muito baixo. Então, uma empresa do tamanho da nossa de infraestrutura tem que ter dívida, não funciona sem dívida. Então, a gente voltou a captar dívida. Muita gente duvidava da nossa capacidade de captar dívida nova. Ela já estava até 2,5 bilhões prevista no plano de recuperação judicial. Então, nós fizemos primeiro uma tentativa de emitir um bond de longo prazo. Quando saiu ainda aquela dúvida, poxa, mas a Unitel vai sair, não vai sair? Olha, o melhor momento de captar a dívida é quando você tem alguma segurança do que está acontecendo com o caixa e etc. Naquele momento a Unitel não tinha saído. Então Camille, que era a CFO nova, nós discutimos internamente, mas não faz sentido emitir uma dívida de longo prazo que pode ter um custo mais alto, dado que a companhia espera boas notícias para os próximos meses. Então o que a gente fez? Buscou um empréstimo ponte, que é um empréstimo também de longo prazo, não é de curtíssimo prazo, ele é de 2 anos, bullet, então sem pagamentos intermediários, mas com possibilidade de pré-pagamento. Você tem a possibilidade de pré-pagamento. Uma das questões, né, que é levantada por nós do mercado é o custo, né? Sim, sem dúvida. E a gente, como acho que é dólar mais 13 ou depois 11. 12 ponto alguma coisa, exatamente. Aí você tem um pré-pagamento, se você tivesse ter um período de pré-pagamento. Mas esse custo, ele é um custo, primeiro, que ele era absolutamente compatível com o patamar no qual estavam tradando os nossos bonds. Tá? Então não é que ele é um custo exorbitante ou extorsivo, não é. É o custo que os bonds estavam negociando. Tá?
Segundo, uma vez que a gente tenha mais tranquilidade, e é o que veio com a venda de Unitel, e que vai vir com a venda dos outros ativos, a gente consegue sim agora renegociar um bom de longo prazo a um custo mais baixo. Perfeito. Tá? Aí você consegue pré-pagar. Obviamente, pré-pagar e voltar para um custo mais baixo. Terceiro, a gente começou a fazer vendas de ativos também intermediários. Então, a gente anunciou vendas de ativos imobiliários já no final do ano, a gente anunciou a recuperação do fundo de pensão, Sistel, então tem anunciado várias coisas que dão essa dimensão de que o funding está funcionando. Tá? Então essa é a primeira boa notícia. A gente começou também a dar algumas métricas de operação em relação à venda de fibra até a casa, de FTTH. A nossa operação cresceu dramaticamente no ano passado, a gente espera o mesmo ritmo de crescimento esse ano. A gente começou a dar boas notícias em relação à penetração, em relação à receita de fibra ótica. Então as coisas estão acontecendo. Aí você pergunta, poxa, mas com tudo isso a ação ainda não se movimentou, desceu, subiu, mas ainda está num patamar aí perto, rondando a casa do R$1. E por que essa percepção? Para mim, duas coisas. Primeiro, tem um componente técnico. Tá? Tem um componente técnico mesmo, que você tinha ao longo do tempo, a gente teve uma ação muito depreciada por eu diria um risco que eu confesso que eu acredito que tenha sido exageradamente colocado do ponto de vista de downside, de não possibilidade de liquidez, de não possibilidade de captação de recursos, de não possibilidade de venda de ativo. Não, a companhia, muito se falou, o caixa da companhia vai acabar em fevereiro. Pô, gente, essa é uma companhia que tem uma flexibilidade de ativo que, obviamente, jamais vai se colocar numa posição como essa. E no limite, uma flexibilidade de CAPEX, né? No limite, uma flexibilidade de CAPEX, exatamente. É o que eu falei. Se a gente parar de fazer o CAPEX ou diminuir muito, eu começo a gerar caixa. Então, assim, essa possibilidade de acabar o caixa da companhia não existe, né? Ela existiria se estivesse entrando em liquidação, a gente tivesse uma situação desesperadora, de estresse, que era a situação pré-RJ, tá? A situação pré-RJ era assim. Perfeito. Hoje a gente não tem que fazer rolagem de dívida no curto prazo, eu não tenho grandes pagamentos de dívida, tem o pagamento do que foi acordado, mas que são cupons relativamente pequenos, dado o tamanho do ativo. Então, as boas notícias estão vindo, mas elas tinham sido exageradas inicialmente. O risco tinha sido exagerado inicialmente, e aí com isso você teve muito movimento de entrada e saída no papel. Eu acredito que exista um movimento técnico, até como ela é uma ação que acabou sendo utilizada para negociações de curto prazo de realização. Perfeito. Se eu entrei a 85 ou entrei a 90 e a ação está 1,8, eu realizo, e aí você vai ter os movimentos técnicos, mas eu diria que com isso a gente vai até passar por um processo, para mim, muito saudável de mudança de base de acionista. A gente vai deixar gradualmente, ao longo desse ano, de ser um papel de curtíssimo prazo para negociação de evento, para uma base já um pouquinho mais sólida, investidores long, a gente vai mudar o perfil do investidor. E, curiosamente, muita gente fala, a nossa base de investidores grandes é uma base de investidores de turnaround, uma base de investidores que fazem flip. Só que de maneira absolutamente nenhuma. Os nossos grandes acionistas são fundos que sim, são fundos de recuperação, são fundos de situações especiais, mas com um patamar de visibilidade de 5 anos, viés de longo prazo. Tá? Então, nenhum dos fundos entrou achando que no final de 2019, começo de 2020, a companhia era outra e já ia poder sair. Então, eu diria que é uma questão, é uma combinação de uma mudança de base com um pouco de pressão técnica de realização, que acontece, se é uma ação muito procurada, principalmente por pessoa física, ela acontece, a gente vai passar por essa mudança gradual de base, tá? Maravilha. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração a todos que puderam assistir até o fim esse vídeo. Que vocês possam curtir o vídeo, que possam compartilhar com seus amigos, compartilhar nas redes sociais, que possam ativar o sininho de notificação. E não esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço a todos e até a próxima.